A gente estava com o repertório todo definido aqui, mas não ensaiado, bom, isso, né? E a gente falou, não, vamos explicar o que a gente está acostumado a não passar tanta vergonha. Então a gente mudou tudo. Essa música aqui, a gente gosta sempre de trazer umas músicas diferentes, alheias ao movimento espírita, para a gente colher um pouco de outros lugares, da MPB, de outras religiões. E essa música aqui é de um grupo chamado Pimentas do Reino. O nome da música é Anjos. A gente vai fazer mais duas musiquinhas, né, para encerrar. A gente não vai passar o tempo. Essa música de um amigo nosso chamado Marcelo Manga. De Marcelo são sempre bons, né? Muito fácil. O nome da música é Água da Vida. Nada é o que parece.
se tornou um hino no movimento espírita, nosso grande amigo Alan Filho, Marta Vera. Quem sabe nada. agradece mais uma vez a oportunidade e a gente quer deixar uma mensagem. A gente está no mês de setembro, setembro amarelo, tá? Divulguem, falar é a melhor solução. CVV número 188. Quem estiver precisando, só ligar, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite a todos. Agradecemos a dupla, muito bem, obrigado a vocês. E agora vamos chamar aqui o nosso companheiro, o nosso amigo, do coração, Luiz Maurício, que irá nos presentear com uma palestra dos estudos. Fica à vontade. Ver se o slide está aparecendo. Tá.
Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo participar com vocês, né, nesse momento que é o mês espírita de São Gonçalo. Trago um abraço, né, da Casa Espírita da Cruz, que alguns irmãos, né, irmãs que estão aqui conhecem, e em especial do 42º Conselho Espírita, que a gente faz parte, né, que congrega, eu costumo dizer que é um grande latifúndio, né? Itaboraí, tem que guardar, é tanto, né? Itaboraí, Itanguá, Rio Bonito, Cachoeiras do Macacu e Silva Jardim. São muitos municípios, né? E a gente traz um abraço de todos esses irmãos, né? Itaboraí é um município que congrega a maioria das casas, né? Mas todos esses municípios que nós falamos, alguns só tem uma casa espírita. Então os companheiros estão lá, mantendo, né? Com galhardia, né? Com alegria, a doutrina espírita nesses municípios, tá? Então, mais uma vez, quero reiterar a minha alegria de estar aqui participando com vocês. O nosso tema, espírita, amai-vos, espírita, instruí-vos, né? Essa é uma temática que está registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, na instrução dos Espíritos, né? Todos os capítulos do Evangelho, Allan Kardec sempre colocou ali, cuidadosamente, a instrução dos Espíritos. São uma série de mensagens, né, enviadas pela espiritualidade, onde ele foi alocando cada uma dessas mensagens de acordo com a temática que ele didaticamente elaborou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o capítulo Cristo Consolador é um dos capítulos mais importantes. Vou dizer para vocês por quê. Porque é o único capítulo que as instruções dos Espíritos têm mensagens apenas do Espírito de Verdade. Somente no capítulo 6 tem mensagens do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade, vocês sabem bem quem é, né? Porque em inúmeros momentos, por mais que isso gere, né, controvérsias no movimento espírita, se vocês tiverem cuidado, principalmente nesse capítulo 6, ao ler as mensagens, vocês vão perceber que a mensagem é muito direta. Onde nitidamente a gente percebe o mestre ali se colocando e dizendo que ele estava ali trazendo, ratificando todo aquele código moral que ele trouxe ao longo dos seus 3 anos de ministério, né? Jesus começa com 30 anos a sua mensagem e é crucificado com 33. 3 anos Jesus fez tudo aquilo, né? Eu gosto sempre de falar isso porque não existe tempo para a gente poder trabalhar. A enxada só enferruja, né, diz o Espírito André Luiz, quando ela fica jogada no fundo do quintal. Então, a todo momento a gente pode trabalhar. A obra precisa que a gente segure na charrua, como diz Jesus, e não olhe para trás. Ou seja, vamos seguir adiante. Então, a gente vai começar falando sobre ignorância, né? Que já que a gente está falando de instrução e de amor, a gente vai iniciar falando sobre ignorância. Então, a ignorância é, sem sombra de dúvida, um dos principais males da humanidade, da alma humana, né? A ignorância leva às guerras, confrontos, o desconhecimento da vida, né? A gente deixa de se assenhorear da vida, de tudo aquilo que está ao nosso entorno, pelo desconhecimento e principalmente pela desatenção. A desatenção, ela alimenta a ignorância. Muitas vezes nós resistimos em frente a uma árvore frondosa e a gente sequer, ao longo de toda a nossa existência, a gente procura saber que árvore é essa, que tipo de árvore, né? É uma leguminosa, é uma, vou falar um palavrão agora, né? Uma monodiloquitidônia, né? Isso aí, obrigado, né? Tem a mono e tem a tilo, vamos ficar aqui, né? É um palavrão, né? Qual é o tipo de árvore? É uma árvore que racha a calçada? A gente só vai saber quando ela de fato racha, né?
Porque o desconhecimento nosso em torno daquilo que está à nossa volta alimenta a ignorância. Então, sem sombra de dúvida, como a imagem já representa, é como se fosse um pântano ou um lago aonde a gente está caminhando sem rumo, sem saber por onde. Certo? Quando a gente fala de instrução, automaticamente a gente lembra de instrução acadêmica, não é assim? Instrução, geralmente a gente associa ao ensino acadêmico. E aí eu pergunto a vocês, o ensino acadêmico é importante? Muito. Sem sombra de dúvida. É muito importante. Allan Kardec era um acadêmico. O conhecimento que ele desenvolve em torno da pedagogia, que vai ser vital para a codificação da doutrina espírita, ele vai adquirir dentro de uma academia, no Instituto de Pestalozzi. É lá que ele vai desenvolver o seu conhecimento, e a gente sabe que os intelectuais do século XIX não são igual aos intelectuais do mundo atual, né? Eram intelectuais de verdade, vamos assim, né? Porque a gama de conhecimentos e a amplitude, o raio de ação de conhecimento era muito grande. Então, intelectuais do século XIX eram intelectuais que falavam vários idiomas. Eram personagens que tinham uma amplidão de conhecimentos muito grande. E Kardec não foi um personagem diferente. Então, a instrução acadêmica, sem sombra de dúvida, ela é muito importante. Mas será que é disso que os Espíritos estão falando? É uma provocação que a gente já vai jogando, né? Será que é disso que os Espíritos estão falando? É somente da instrução acadêmica? Será que para que a gente possa ser alguém que some no mundo, a gente precisa exclusivamente se assenhorear dos ensinos acadêmicos? Não. Volto a dizer, é muito importante. Principalmente quando ele é feito de forma disciplinada, com aplicação, cursos sérios e cursos que gerem bem a coletividade. Então, sem sombra de dúvida, é muito importante. É só a gente pensar nos avanços que tiveram a ciência ao longo da história. O quanto, em inúmeros momentos da história, nós deixamos de avançar pelo desconhecimento científico que se dá dentro da academia, com método, com experiência, com aplicação, com geração de resultados, com comparação de resultados. Essa é a base do que a gente chama do método científico. Né? O método científico, ele busca uma verdade, um conhecimento verdadeiro de acordo com os pressupostos científicos. Né? A base desse método científico, ele vai se dar principalmente com o René Descartes, né? O início da modernidade, onde ele elabora o discurso do método, não sobre o método, é o livro principal que ele vai escrever, onde ele deixa claro ali a forma como o homem deveria buscar para chegar até essa verdade. Então tem várias etapas, né? Vamos, sigamos. Então, sem sombra de dúvida, a instrução acadêmica é importante, a ciência é algo que vem para contribuir na sociedade, e Kardec, em inúmeros momentos, deixa isso claro para a gente. Em inúmeros momentos. Eu sempre gosto de usar esse parágrafo do Livro dos Médiuns, né, do item 211, capítulo 17, principalmente quando a gente trabalha com a questão do passe e com a questão da mediunidade. A mediunidade é óbvio que o Livro dos Médiuns, né, então é um tratado, é o principal livro para que um médium venha a exercer a sua mediunidade. Né? A gente acaba sempre começando de trás para frente, né, infelizmente. Então o Livro dos Médiuns é um tratado fenomenal para que o indivíduo possa entender como se dá esses fenômenos, né, em torno da atividade mediúnica. E aí Kardec diz o seguinte, olha só: indispensável se faz um estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência.
Então olha o que Kardec está dizendo para a gente. Está dizendo o seguinte: você precisa do conhecimento teórico, você precisa estudar. Então, quando o indivíduo chega à casa espírita, que ele, né, esboça nuances, aptidões possivelmente ligadas ao fenômeno da mediunidade, ele precisa estudar, ele não está sendo colocado de castigo, né? É lógico que aquele grupo de estudo que se forma, ele tem uma série de questões por trás dali que vai além do conhecimento teórico. O fundamental, o elemento principal, né? O elemento primário, como diz o apóstolo Paulo, né? Tem aquela passagem onde ele vai dizer: com leite vos criei, não com manjar. Vocês conhecem essa passagem? Tem até uma página do livro Vinha de Luz, né? Com leite vos criei, não com manjar. O que ele está querendo dizer com isso? Fique com o alimento primário, né? O leite é um alimento o quê? Primário. Então o médium precisa do conhecimento teórico. Esse é o elemento primário da formação de um médium. Agora, é lógico que no curso de mediunidade existe uma série de questões ali por trás que vão acontecer, que são fundamentais para que aquela equipe gere bons resultados no que se envolve a questão da atividade mediúnica. Então, por exemplo, é 1 ano, de 1 a 2 anos, né, que aquele grupo vai ficar estudando, que vão se familiarizar, que vão criar um laço entre aquelas pessoas. Porque uma equipe mediúnica não se dá apenas de conhecimento teórico e atividade mediúnica. Médiuns em grande potencial e conhecimento teórico. Cada um senta na sua cadeira e faz ali o seu papel. Não é assim? Não. Não é isso. É uma família. É um núcleo familiar que se forma ali. Então é por isso que essas pessoas precisam estar diretamente envolvidas uma com o outro, uns com os outros. É por isso que quando gera contenda, gera algum tipo de problema, isso precisa ser resolvido. Porque não existe essa questão de que a espiritualidade vai isolar o companheiro. É assim que a gente escuta, né? Eu não estou bem hoje não, mas eu vou dar o passo e não tem problema. Né? A espiritualidade vai isolar. Então, não precisa de médiums, né, na sala do passe. As pessoas iam lá, sentavam, os espíritos vinham, davam um passe e iam embora. Então a gente percebe a falta do conhecimento teórico, o que faz? A reprodução dos equívocos. Então o médium, quando vai para dentro de uma sala de passe, ele contribui com 50% dessas energias. Eu estou colocando aqui um dado, não sei se é nessa proporção, mas ele tem uma contribuição direta do fluido que é do encarnado. E a outra parcela é dos espíritos. Então, se você acha que você vai para ali e você não está em condições, não vá. Não vá, porque você está entrando dentro de um terreno que é sério. É uma atividade que compromete, que merece respeito. Aquelas pessoas que estão sentando ali na sua frente, elas contam com você. Elas estão confiando em você. Então, se você não está preparado, não vá. É lógico que nós estamos falando isso, nós estamos dizendo que o indivíduo tem que ser santo para trabalhar nessa atividade. Então a gente não vai ter ninguém, né? A gente não vai ter ninguém. Claro que não. Eu digo é de compromisso. Compromisso com o trabalho. Nós temos inúmeras imperfeições, os espíritos sabem disso. Isso eles sabem. As nossas dificuldades, os nossos tendão de Aquiles, o nosso espinho na carne, como diz o apóstolo Paulo, né? Que hora ou outra a gente está pisando e aquilo está doendo, com aquele esporão, né? E a gente pisa de lado e fica sempre com dificuldade. É assim. Agora, a falta de compromisso, a espiritualidade, ela vai ficar realmente, digamos assim, vai comprometer o trabalho. O indivíduo vai receber a passada dele? Vai. Mas aquele trabalho começa a ficar infiltrado. A mesma coisa acontece na mediunidade, sem sombra de dúvida. Então a gente está, né, ainda que rastejando como uma serpente, com dificuldades. A espiritualidade não conhece tudo isso. Mas se a gente tiver algo fundamental que se chama propósito, renúncia, a gente vai crescer. E a gente vai poder dar a nossa cota de participação naquilo que a gente está se envolvendo. Porque é um serviço voluntário, né?
a gente não busca ninguém em casa. As pessoas vêm à casa espírita e se envolvem. Então se envolvam de verdade. Como diz aí o codificador, estudo prévio do conhecimento da teoria, para que você evite os inconvenientes. São muitos inconvenientes. Se o médico não estiver devidamente preparado, ele gera processos obsessivos para ele. Porque você vai lidar com mentes enfermiças, doentes, espíritos acidentados da alma, né? Que vão depender da sua energia, do seu compromisso, para que ali ele saia melhor. Seguindo, olha lá, dever espírita. É um dos poucos textos que nós colocamos, tá? Lá no livro Seara dos Médiuns, olha só, já que a gente está falando tanto de mediunidade, né? No livro Seara dos Médiuns tem lá a página Dever Espírita. Eu peguei só o primeiro parágrafo, exatamente o primeiro mesmo, tá? Com muita propriedade afirmou Allan Kardec, é o Manuel dizendo, tá? Que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Eu fiz questão de marcar, aquele grifo ali é nosso, eu fiz questão de marcar a palavra preferencialmente, né? Vejam o cuidado desse espírito. Ele não vai dizer que os espíritos só se ligam a quem se instrui, né? A quem procura se instruir. A gente sabe que não é assim. Tem pessoas extremamente humildes, profundamente desconhecedoras do conhecimento, da instrução, principalmente acadêmica, e são espíritos extremamente elevados moralmente. Mas vai precisar se instruir. Porque isso é uma lei. É um determinismo divino. A gente não está fora desse espectro, né? A gente vai ter que buscar essa instrução. Agora é lógico, sem sombra de dúvida, mais adiante a gente vai falar que o grande combustível é, sem sombra de dúvida, o homem. O indivíduo que tem essa capacidade, ele, a passos largos, ele consegue se desenvolver espiritualmente. Tá? Vamos, meu caro. Então, que instrução é essa que os espíritos estão falando? A gente chega, né, no ponto inicial. Não é instrução acadêmica. A academia é importante. É instrução, reflexão. Instrução, reflexão. Pode avançar. É a capacidade de pensar a todo momento. Não ser indivíduos automatizados dentro da lógica, principalmente na sociedade atual, pós-moderna, que imprime sobre nós uma velocidade muito grande, né? uma série de necessidades que são cada vez mais criadas, que a gente precisa ter para que a nossa vida seja feliz. Feliz dentro de uma lógica da sociedade atual, ou seja, principalmente associado a adquirir bens, necessidades que são impostas, que muitas vezes, quando nós vamos analisar, nós percebemos que não são necessidades alguma. Principalmente quando a gente pensa no campo tecnológico, né? Cada vez vão criando mais, né? E vão avançando mais em uma série de quinquilharias, né? Modernas, eletrônicas, que são importantes, mas importantes não como objetivo da nossa vida. São importantes para dinamizar, né? Estava conversando ali com o Jorge agora há pouco. Hoje em dia, cada vez mais nós precisamos tomar remédios, né? E os nossos filhos também. Então, os aparelhos eletrônicos, os aplicativos, uma série de coisas nos ajudam a cuidar da nossa saúde, a cuidar da nossa alimentação, a cuidar dessa questão dos medicamentos. Então, isso é importante, sem sombra de dúvida. Isso aí a gente tem que pegar para a gente e se apropriar. Agora, não fazer disso o objetivo da nossa vida. Então, o hábito de pensar, a gente não pode se furtar, porque o hábito de pensar gera também o quê? Indagação. Pode avançar. Indagação para compreender. E essa imagem que eu coloquei aqui não foi à toa. Vocês sabem quem é? Sócrates. Não? Sócrates era um espírito importantíssimo, que às
reforma espírita, não por ter sido Sócrates, mas pelo papel que ele teve na doutrina espírita. Porque Sócrates e Platão participaram como espíritos integradores daquela comitiva que amparou e deu sustentação para Allan Kardec na codificação do espiritismo. Então, mas o que interessa para a gente aqui é a própria vida do Sócrates. Né? Por que Sócrates é um personagem tão relembrado? É um personagem anterior a Jesus. Né? Sócrates ele viveu na Grécia no século V a.C. Então nós estamos falando de um personagem que tem aí, quando encarnado, 2.500 anos atrás. E Sócrates vai inaugurar métodos e um pensamento racional muito interessante, que serve para a gente no que tange a questão da reflexão. O Sócrates ele vai dizer que o conhecimento, o germe do conhecimento já está na criatura. Isso só precisa ser provocado. E é isso que ele vai fazer quando ele começa o trabalho dele dentro daquilo que a gente chama da filosofia socrática. Sócrates não criou a filosofia. A filosofia é muito anterior a Sócrates, inclusive a palavra, né? A palavra filosofia, o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento, né? É uma palavra criada por Pitágoras, bem antes, né? Que é um filósofo pré-socrático, antes de Sócrates. Todos os filósofos antes de Sócrates são chamados de filósofos pré-socráticos. Então a filosofia surge na Grécia como uma necessidade histórica para explicar os fenômenos da natureza. Fenômenos esses que eram explicados através do mito, através da religião, através de uma série de fatores que vão ser colocados em xeque a partir do surgimento da filosofia. Mas Sócrates inaugura um novo momento. Porque o que ele vai dizer? Primeiro, né? Vamos dizer para o Sócrates que ele era o homem mais sábio de Atenas. E ele vai atrás disso. Se eu sou o homem mais sábio, que eu não sei que sou, então eu preciso chegar a essa conclusão. Então é por isso que ele começa a caminhar e conversar com as pessoas em Atenas para tentar entender por que ele era o homem mais sábio. Porque a Pitonise tinha dito para Sócrates que ele era o homem mais sábio. Então se eu sou o homem mais sábio, eu preciso chegar a essa conclusão. Então ele começa nessa dialética, conversando com as pessoas ali em torno da cidade de Atenas, em especial a juventude. A juventude vai se aproximar muito de Sócrates e ele começa a conversar. E aí ele vai criar um método, né, um conceito que a gente chama de maiêutica. Acredito que alguns de vocês conheçam, né? Maiêutica é a arte de partejar ideias. Por que ele vai partir dessa ideia do parto, né? Porque a mãe de Sócrates era parteira. Então ele conviveu com isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um parto nas pessoas, mas de ideias, através da provocação. Se eu perguntar para vocês o que é coragem, vocês vão me dar um exemplo de um corajoso, de alguma ação que representa a coragem. Mas o que é a coragem? O que é o amor, já que faz parte do nosso... O que é a violência? Violência se dá de que forma? De várias formas. Inúmeras. Geralmente a gente associa a física, né? Então isso que ele vai fazer. É essa instrução que os Espíritos estão falando. Está sempre se questionando. Questionando sobre a nossa existência, questionando o mundo que nos cerca, questionando as nossas ações. Isso é se instruir também. E esse é o principal mote que os Espíritos estão trazendo para a gente como provocação, ainda que eles não escrevam dessa forma, trazendo a palavra reflexão, mas não é somente a instrução acadêmica. Vocês conhecem esse local? Não precisa responder, só pensem. Sim ou não? Sim. Conhecem, né? Quantas
vocês passaram por aí, indo e vindo, algumas vezes sentou, observou o espaço, se apropriou desse espaço, participou, Celso já participou de eventos aí nesse espaço? Muitas vezes, né? A Feira do Livro Espírita. Então tá bom. É a Praça do Rodo, é esse o nome? Como é que é o nome real da Praça do Rodo? Vocês sabem? Gonçalenses. Luiz Palmieri. Olha lá, salvou. Praça Doutor Luiz Palmieri. Não é isso? Vocês conhecem a história do Doutor Luiz Palmieri? Vocês sabiam que o Doutor Luiz Palmieri é um dos personagens de São Gonçalo que mais tem espaços públicos, logradouros com o seu nome? É um dos que mais tem. O trabalho de Luiz Palmieri é um trabalho que deveria ser mais reconhecido, não somente com os nomes dos logradouros. Dr. Luiz Palmieri foi um médico, mas alguém extremamente engajado com trabalhos sociais, trabalhos esses que nós privilegiamos tanto. Inúmeras campanhas. Uma das principais delas é a construção do primeiro hospital do município de São Gonçalo. Não existia hospital em São Gonçalo. Foram inúmeras campanhas. Não é o poder público que constrói o primeiro hospital de São Gonçalo. É a iniciativa privada. Através principalmente desse intelectual, que era alguém extremamente engajado com um trabalho filantrópico, com um trabalho de benemerência, como a gente costuma chamar. Então, é um personagem importante. Quando a gente fala de se apropriar dos espaços, é isso. É buscar conhecer, entender. E hoje, né, os meios de comunicação e a tecnologia nos oferecem tanto para que a gente possa se apoderar desse conhecimento. Então, ao sentar numa praça dessa e você lembrar de um personagem, essa praça ela ganha um outro colorido. Assim como outros vários espaços. E a vida nossa tem que ser assim. A nossa vida tem que ser colorida com o conhecimento. Porque ele faz a vida pulsar mais forte. Ele abre as nossas mentes. Ele proporciona para a gente o quê? Inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. Seguindo, vamos lá. Mais uma provocação. Já que a gente estava falando de expulsão, de cultura, né? Não é importante, quando você chega num espaço, por exemplo, num museu, que você se depara com uma obra, né, de artes plásticas, de uma escultura, e você consegue olhar para aquilo ali e conseguir fazer a leitura daquela obra? Isso dá colorido à vida? Você olhar para uma obra dessa, magistral, né? Por que eu fiz questão de colocar essas duas aí? Eu coloquei uma pintura, né? Uma das, sem sombra de dúvida, uma das mais famosas do mundo, e uma escultura, porque são dois personagens que provocaram uma ruptura tão grande no cenário das artes, que são chamados de gênios universais. De quem eu estou falando? Da Vinci e Michelangelo. Michelangelo Buonarroti, né? Da Vinci. Michelangelo também pintava, mas o grande trabalho dele principal vai ser na escultura, mas há pinturas deles, né? É só lembrar da Capela Sistina, que é uma coisa espetacular, extraordinária. Então, quando a gente se apropria, um quadro, uma pintura, uma obra artística, esse pintor está chamando você para conversar com ele. É um diálogo que ele está estabelecendo. Quando você chega ali, você tem que entender a mente desse indivíduo. O que ele imprimiu ali nesse espaço? O que ele queria trazer como mensagem desse período? Muitos deles são espíritos visionários que, para mim, esses espíritos, eu não sei de que planeta esses espíritos devem ter vindo, né? Provavelmente. Não sabemos, né, da questão moral deles, mas dentro da questão da arte e a capacidade de imprimir isso. A segunda obra, Pietà. Você imaginar que esse personagem pegou um bloco de
mármore e imprimiu isso. Ele transformou mármore em carne humana. Vejam ali as expressões. E aí você precisa de um conhecimento mínimo de arte para você entender o que o autor estava imprimindo ali. Vejam Maria, ali é Maria com Jesus morto nos seus braços. Maria jovem. Por quê? Porque a virgem tem que ser jovem. Sempre. Elas vão ser sempre retratadas nas culturas, especialmente no período do Renascimento, como associado à juventude. Então é uma obra que faz uma oposição, uma dualidade de tragédia e de beleza. Né? Vejam só, o rosto angelical de Maria e a cena tétrica da tragédia ali com o filho morto nos braços. Né? Independente do contexto relacionado à questão do Cristo, mas tem que imaginar essa cena no cotidiano. Uma mãe com seu filho nos braços morto. Isso é algo que nenhum pai e nenhuma mãe desejam para si, né? Porque a lógica da vida é sempre o quê? Os filhos enterrar os pais. Então, na obra da Mona Lisa é a mesma coisa. Olha a ideia da perspectiva que esse indivíduo está criando, né? O fundo do quadro, olha uma expressão, é um quadro que apresenta uma característica 3D, né? Uma obra do século XVI, olha lá. Olha a ideia de fundo, a ideia de realidade, as impressões humanas e a busca por você colocar o máximo possível de realismo, que é uma das características dos pintores do Renascimento. O realismo, rompendo em parte com aquela tradição do período medieval, período escolástico, né? Dominado pela igreja. Então, a cultura é algo extraordinário na vida do indivíduo, sem sombra de dúvida, que dá um novo prisma para cada um que pode se apropriar dos conhecimentos. Mas aí eu pergunto para vocês, do que vale a cultura e o conhecimento sem amor? O que a gente faz com isso? É muito bonito, realmente, você chegar no museu e olhar para uma obra e ver que identificar que é um Rodin, né? Um Rembrandt, Van Gogh, muito bonito isso, sem sombra de dúvida. Mas o que vale a cultura e o conhecimento se isso não tiver a capacidade de se gerar bem para a coletividade? Gerar bem para si e para o próximo. O que vale a cultura e o conhecimento sem amor? Frase da Joana. O conhecimento intelectual nem sempre oferece discernimento emocional. E não são poucos aqueles que, possuidores de grande cultura, falham em questões pertinentes aos sentimentos. Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Pereira Filho. O conhecimento intelectual e a cultura, se não tiveres associado com o campo das emoções, e a gente sabe que quando a gente fala das emoções, a gente está falando de quê? De sentimento, de amor, da capacidade do indivíduo de se amar, de se autoconhecer e de oferecer isso para o próximo. A psicologia vai nos dizer, de forma unânime, que nós somos muito mais emoção do que razão. Vocês concordam com isso? E ainda bem que é assim, né? Imagina se a gente fosse mais razão do que emoção. Seria um mundo muito chato, né? Um mundo muito chato. A razão é algo importante na vida do indivíduo, sem sombra de dúvida, alguma. Mas nós somos muito mais emoção do que razão. Porque isso é a lógica da nossa existência. Essa é a nossa natureza. A gente não tem como se furtar a isso. E a imagem, ela é muito representativa. Essa imagem que a gente colocou aí não foi à toa, né? Eu acredito que vocês sabem o que representa isso, né? Isso é uma explosão atômica, um teste nuclear. Uma capacidade que o homem desenvolveu de gerar energia
limpa, mais barata, que não precisa de fontes naturais, com exceção da questão do metal, né, do elemento primário radioativo, em especial o urânio. Você precisa enriquecer para poder ele gerar a capacidade de produzir energia nuclear. Mas o homem fez o que desse conhecimento? As grandes motivações científicas do mundo, em termos de desenvolvimento, se deu muito mais no campo da destruição do que no campo do amor e de gerar bem para a coletividade. A energia nuclear é um exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar no projeto Manhattan, patrocinado pelos Estados Unidos da América. Foi criada uma cidade, uma mini cidade, que não existia no mapa, sem comunicação, aonde inúmeros intelectuais estiveram nesse projeto, trabalhando de forma intensa para que pudessem desenvolver aquilo, né, que finaliza, que é o The End da Segunda Guerra Mundial, a explosão de 2 bombas atômicas no Japão, exterminando de forma agressiva e quase que instantânea inúmeras vidas. Então a Joana estabelece para a gente de uma forma perfeita. O conhecimento intelectual ele tem que estar associado ao amor. Os Espíritos, quando trazem para a gente esses 2 mandamentos, amai-vos e instruí-vos, eles estão trazendo uma verdade para a gente universal. Porque o conhecimento ele só se dá de forma plena, gerando bem para a coletividade quando ele está associado ao campo do sentimento. Então, muitos falharam nessas questões. Se a gente pegar o livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, a gente vai lembrar de inúmeros casos relacionados a espíritos que tiveram missões importantes na Terra e sucumbiram. Por quê? Porque o conhecimento ele pode libertar, mas ele também pode levar o indivíduo ao precipício. O sonho dos iluministas do século especial XVIII era de que a ciência iria resolver os problemas da humanidade. Não é isso? É um progresso com P maiúsculo, não é? A ciência gerando progresso para a humanidade, resolvendo todos os problemas. A Segunda Guerra Mundial é a prova de que isso caiu por terra. O grande sonho do pensamento moderno de que a ciência seria aquela que iria trazer o desenvolvimento e resolver todos os nossos problemas caiu por terra ali. Principalmente quando a gente teve essa experiência. Muitas das verdades e das ideologias, inclusive, foram revistas a partir desse momento. Não é à toa que alguns autores vão dizer que a Segunda Guerra Mundial inaugura essa que a gente chama de pós-modernidade, aonde o homem perde, como civilização, a perspectiva de futuro, a ideia de desenvolvimento. É aquela questão da filosofia, inclusive pessimista, né? Que vai dizer o seguinte: afinal, nós estamos caminhando para onde? Para isso? Porque na Segunda Guerra Mundial aconteceu isso, né? Nós caminhamos para o hecatombe. E se não fosse a intervenção da espiritualidade direta naquele processo, provavelmente a humanidade teria praticamente quase toda sido extinta. Fora inúmeros momentos depois, né? Dos vários episódios que vão acontecer, em especial na questão da Guerra Fria, dominando esse conhecimento científico. Então, sem sombra de dúvida, o conhecimento é importante? Muito, mas ele precisa estar associado à questão do campo dos sentimentos. Esse é um personagem importante para a gente já começar a refletir sobre a questão dessa dualidade, conhecimento e amor. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, 25 de janeiro
é o dia que os cristãos acreditam, né, que um soldado militar, doutor da lei, indo para Damasco, né, a estrada que ia para a cidade de Damasco, costuma dizer no caminho de Damasco, para aprender lideranças cristãs, porque ele vai se incumbir com uma tropa armada de capturar essas principais lideranças daquele cristianismo que estava iniciando o seu processo. Ele se depara com uma luz forte, cai do cavalo e mordeu o pó, como a gente costuma dizer, né? Tem sujeito que para aprender só aprende se morder o pó, né? Pelo menos conosco foi assim. Tem que morder o pó, tem que cair de cara no chão, para que você possa vislumbrar algo além daquelas escamas que estão em volta de você, que não permitem que você consiga ver algo adiante. E assim aconteceu com ele. E o apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a ser o perseguido. E um grande divulgador daquela doutrina que ele acabava de se converter. O que esse espírito vai fazer? Volta um pouquinho. O que esse espírito vai fazer? Ele vai imitar Jesus. Como? Ele vai começar a pregar andando pelas cidades. Só que diferente de Jesus, ele vai escrever cartas. Cartas para aqueles núcleos religiosos que vão nascendo em torno desses caminhos por onde ele vai passando. Regiões essas que estavam além daquele radar onde Jesus caminhou, que era a região da Palestina. Então as andanças de Paulo vão acontecer principalmente na Ásia Menor, ali próximo ao Mediterrâneo, na região que eles chamam de Turquia, por exemplo. Toda aquela região. Numa dessas cartas que algumas gostam, é a primeira carta aos Coríntios. Ele escreveu duas, não é isso? Na cidade de Corinto. Nessa primeira carta, Paulo vai dizer no capítulo 13, muito famoso. Ele vai dizer o seguinte, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, entre aspas, amor e movimento, eu seria como um ferro que soa e um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que eu tivesse tamanha fé para transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus haveres para os pobres, toda a minha riqueza, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado numa fogueira, se eu não tiver amor, de nada isso adiantaria. Então Paulo, nesse momento, resume para a gente a necessidade do conhecimento estar de mãos dadas com o amor. Por isso que ele usa a palavra caridade, porque caridade é o amor dinâmico, o amor em movimento, é a predisposição de ser benevolente, é a predisposição de ser indulgente, ser doce por dentro, ver o defeito do outro, corrigir sem humilhar, apoiar, perdoar as ofensas, não é assim? Eu sei que é difícil, sem sombra de dúvida. A nossa irmã Sueli Caldas, a última vez que ela teve no Itaboraí, ela estava falando sobre a questão do esclarecimento de espíritos, né? E ela estava dizendo para a gente o quanto que é difícil para um doutrinador, um esclarecedor, dizer para o espírito que ele perdoe. E ela diz, você tem que ter cuidado com falar isso, porque ela fez a contra-argumentação. Você perdoa? Então como é que você vai querer que o indivíduo, dizer para o indivíduo que ele perdoe, se você não tem essa capacidade? Então olha como é que é difícil o nosso papel.
se a gente não alimenta dificuldades, se a gente não alimenta dissensões, principalmente no meio espírita, né? Isso acontece, né? O nosso amigo Divaldo Franco, né, certa vez em palestra, o Simonete uma vez falou isso também, lá no SERJ, de que os espíritas se odeiam fraternalmente. Já ouviram falar isso? Eu acho que ele falou isso brincando, né? Mas é uma verdade, porque tudo nosso tem que ser de forma fraternal, né? Tudo isso tem que ser de forma fraternal. Então, se a gente não tem essa capacidade de se resolver com alguém que processa a nossa própria fé, como a gente vai dizer no Espírito? Perdoa ele. Ele pode dizer para a gente, né? Mas você não perdoa. Então, olha o esforço, olha a capacidade de mudança. Então, o Paulo, sem sombra de dúvida, é alguém que traz para a gente muito dessa questão relacionada ao conhecimento e ao campo do sentimento. Porque o Paulo escreveu muito, né? O Paulo é o grande filósofo do cristianismo, né? Pensando ali aqueles atores iniciais, né? Só abrindo parênteses, né? As cartas de Paulo, no tempo histórico, são anteriores ao Evangelho, os Evangelhos. Elas foram escritas antes. Mas olha que interessante, Paulo não é contemporâneo a Jesus, ele vai começar o seu trabalho depois de Jesus. Mas a escrita dos Evangelhos, os primeiros como fonte histórica, eles são escritos muito tempo depois da crucificação de Jesus. Seguindo. Quando nós falamos de amor, nós não podemos deixar de falar desse que é o grande príncipe da paz. Essa é a nossa grande referência. Esse é o modelo e guia da humanidade. Inúmeros espíritos ao longo da trajetória humana vieram e contribuíram. Antes de Jesus, deu exemplo de Sócrates, e depois de Jesus. Mas desenvolver o trabalho que Jesus fez, somente ele poderia fazer. Por isso que ele veio. Como diz a música, ele veio, né? Por isso que ele fez isso. Então Jesus vem no momento que o planeta Terra estava próximo de atingir a sua maioridade, espiritualmente falando. Então era preciso vir uma mensagem cristalina, que somente ele poderia trazer, porque senão ele teria enviado alguém. Tem que imaginar a equipe de Jesus, dos espíritos que trabalham junto com o Mestre, são inúmeros. E ao longo da trajetória humana, vários vieram, seja no mundo judaico, no mundo grego, seja no Oriente, até mesmo depois de Jesus, trazendo grandes exemplos, espíritos que a gente, quando analisa, percebe nitidamente que não construíram o desenvolvimento espiritual que apresentaram aqui nesse planeta. Kant é um grande exemplo que a gente sempre cita. O próprio Chico é um exemplo que você percebe que é uma alma que traz um lastro, uma bagagem muito grande de outras pairagens, exemplificando tudo aquilo que Jesus trouxe, sendo grandes e fiéis representantes ao trabalho de Jesus. Então Jesus, em inúmeros momentos, apresentou instruções, mas principalmente o trabalho de Jesus foi no campo do sentimento, no campo do amor. Percebam que quando Jesus realizava as suas curas, foram várias, né? Inúmeras, estão lá no Evangelho, várias curas. O que Jesus fazia? Ele não simplesmente curava as pessoas. As pessoas, quando vinham até Jesus, ele perguntava para ela, ele indagava, olha lá o pensamento socrático, olha a questão da reflexão. Ele perguntava para o indivíduo o que ele queria que ele fizesse por ele. Vocês acham que Jesus não sabia o que aquela criatura queria? E outra coisa, se o indivíduo é um coxo, ou se é um cego, e se aproxima de Jesus, é óbvio que ele quer ser curado. Então Jesus vai perguntar isso a ele para quê? Com que sentido?
falando com aquela criatura algo além da cura material. Jesus reorientava as criaturas. Por isso que ele curava e depois ele apresentava uma série de questões. Vá e não peques mais. Ou seja, para que vocês possam pensar, a doença é causa ou efeito? Causa ou efeito? Efeito no corpo, mas a causa está onde? Então a doença que se apresenta, ela não é efeito. Ela é a causa de alguma coisa que é anterior ao corpo físico. Por isso que eu falei que é uma pegadinha, né? Ele vai se apresentar como efeito de algo que é anterior, que está na alma daquela criatura. Por isso que Jesus, ele reorientava as criaturas. Era isso que ele trazia como proposta, para que aquele indivíduo se transformasse, não apenas se curasse. Porque a cura real está onde? No Espírito. E o Espírito precisa de cura. É lá que está a enfermidade. Então, se ele não chega a essa conclusão e não entende, ele não consegue. É como aquele machucado que tem um processo infeccioso e você coloca sulfa em cima do machucado. Você coloca band-aid, você lava todo dia, você passa porrada do vovô Pedro. Mas se o problema está na alma do indivíduo e ele não resolve essa questão, ele não vai ter cura. Então Jesus, quando fazia isso, ele curava o corpo, mas ele buscava a reorientação, mostrando, colocando ali o grande amor que ele tinha através das suas ações. Era uma usina de energias, né? Era uma grande usina. Aquele potencial de Jesus em termos de energia, de capacidade de doação, sem que ele diretamente estivesse agindo sobre um indivíduo. A gente tem como exemplo no Evangelho a cura da mulher hemorroíça. É uma cura extraordinária. Eu particularmente acho uma das mais bonitas. É a cura do servo centurião romano, que Kardec vai analisar de forma brilhante no livro da Gênesis, a partir do capítulo 15, aonde a cura cidade que forma. Jesus está passando por aquela cidade, caminhando, as pessoas se acotovelando em volta de Jesus. Aquela mulher queria se aproximar, ela já tinha gastado todos os seus haveres, né? Diz o evangelista Lucas. E ela tinha certeza de que se ela aproximasse do rabi, ela conseguiria atingir o que ela tanto desejava, a cura da sua enfermidade. Ela não consegue ter um diálogo com Jesus direto. Ela só toca nas vestes de Jesus. Quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para, ela não está mais próxima, e Jesus diz que alguém havia tocado ele. Quantas pessoas tocaram em Jesus naquele momento? Inúmeras. Por que aquele povo todo doente, que queria receber alguma graça, não conseguiu atingir esse objetivo? Porque naquele momento, para receber aquela graça, somente espíritos com essa propriedade, com essa capacidade. Allan Kardec vai dizer como uma bomba aspirante, né? A curacidade que forma, ela se dá através da ação dos fluidos, diretamente de um indivíduo para o outro, ou ela se dá de forma indireta, ou seja, Jesus passando aquele potencial de energia gigantesco, e ela sugou a energia de Jesus a partir da sua fé. Olha a capacidade da fé dessa criatura. Então vejam que espírito é esse, né, que esteve diante de nós
e nós fizemos o que fizemos com ele, né? Ainda que ele tinha dimensão do que aconteceria, é óbvio, porque pela dureza dos nossos corações, a gente fez o que fez e faria novamente hoje, provavelmente, sem sombras de dúvida. Tem que imaginar Jesus voltando, né? 2020, Jesus voltou. Aí eu fico pensando, em que religião queria? Aonde, né? Começa aonde? No Brasil? O Brasil é a pátria do Evangelho, né? Pelo menos o Espírito Humberto de Campos nos aponta isso. É a pátria do Evangelho. Realmente é um país diferenciado. Desde a sua formação histórica, inclusive. Mas eu pergunto a vocês, aonde queria? No catolicismo? Nas inúmeras dimensões variantes da igreja pentecostal, evangélica, viria como espírita? Ou na Umbanda, de repente? Em que espaço Jesus viria? Ele está conosco até hoje, né? A sua mensagem está aqui. Basta que a gente se aproprie disso. No momento final de Jesus, quando ele está se despedindo dos apóstolos, é uma coisa muito bonita, né? Muito bonito. Porque ele está ali, no momento da última ceia, né? Repassando tudo aquilo que ele tinha conversado com aqueles apóstolos. E demonstrando através de um ato de profunda humildade, dizendo para aquelas criaturas, vocês vão ter que fazer isso. Porque aquele que veio para servir não pode ser servido. E eu vim para isso. Por isso que Jesus pega uma bacia com água, vocês conhecem a história, e ele tira o seu manto, né? E ele vai ali de uma humildade enorme, parando na frente de cada um daqueles homens e lavando os pés daquelas criaturas, os pés provavelmente carcomidos, né? Porque as pessoas andavam muitas vezes descalços, com sandálias muito humildes, eram homens humildes. Quando ele para na frente de Pedro, Pedro disse o que para ele? Vocês lembram? Pedro é um espírito muito regido, né? Em inúmeros momentos ele demonstra isso, apesar de ser uma força muito grande espiritual. E depois ele vai demonstrar isso brilhantemente. Pedro diz para Jesus que ele não permitiria que ele fizesse isso. Jamais deixarei que lave os meus pés. E aí o que Jesus diz para ele? Vocês lembram? Se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Era um ato muito simbólico aquilo ali. E aí Pedro diz para ele, não somente os pés, mas as mãos, o corpo e a cabeça, né? Lave por inteiro, né? Claro que ele queria ter parte com Jesus, né? Logo depois, em seguida, Jesus seria crucificado. Então, isso é um ato de profundo amor. E esses homens não entenderam a mensagem, assim como nós muitas vezes não entendemos até hoje. Eu digo a mensagem na sua plenitude, porque logo em seguida, todos eles vão fugir. Não vão ficar, vão temer a sua vida. Mas em inúmeros momentos Jesus, ao longo do Evangelho, vai dizer que aquele que quisesse seguir ele, deveria perder sua própria vida. Então você está tendo medo da sua vida física, mas a verdadeira vida é a vida espiritual. Então esse espírito, avançando, sem sombra de dúvida, é a excelência do amor. Trouxe para a gente, né, um grande legado. Eu acho que as casas espíritas fazem muito bem a escolher no seu temário, né, os temas, privilegiando os temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nos estudos, no ES, no sistematizado, a gente vai discutir conceitos espíritas, o livro dos Espíritos, que é uma obra fundamental, mas como tema de acolhimento para aquela criatura que chega à casa espírita, principalmente aquela que chega cansada, que chega sedenta de beber água fresca que a casa espírita tem. A casa espírita no meio de uma região de sofrimento, assim como outros templos religiosos também.
oferecem a água que Jesus oferece para aquela mulher no poço de Jacó, né? A água da vida. Então a criatura, quando chega e ela se depara com o tema do Evangelho, é algo muito acolhedor, porque esse Espírito, ele tem muito, deixou muito para a gente, e é, sem sombra de dúvida, irmãos, o governante do nosso planeta, como ele mesmo diz. Antes que Abraão existisse, eu sou, né? Eu já era. Ou seja, isso Jesus sendo humilde, né? Abraão, vamos pensar pela ciência. Segundo a ciência, os dados científicos, o planeta Terra tem em torno de 5 bilhões de anos de existência. Pois bem, há 5 bilhões de anos de existência, Jesus já era o Espírito puro. Então, olha a capacidade desse Espírito, né? Avançando, já chegando já ao término, né? Esse é um momento muito interessante. Como eu falei de Pedro, é ele que está ali com Jesus, né? A capacidade de Jesus de perdoar, a capacidade de ensinar o perdão. Não sei se vocês lembram, mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele teve medo pela sua vida, depois de tanto tempo que conviveu com o Mestre. Eu fico pensando no arrependimento e o quanto esse Espírito sofreu quando Jesus ter sido crucificado. E a capacidade desse Espírito, assim como muitos outros, mas ele em especial, de se reconstruir e depois ser, né, a rocha, a pedra angular do Evangelho e desenvolver o trabalho que esse Espírito desenvolveu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus, depois da crucificação, depois do Pentecostes, ele vai aparecer inúmeras vezes para os apóstolos. Está lá no livro Atos dos Apóstolos, de Lucas. E tem um momento importante que Jesus se encontra com os apóstolos, eles estão pescando, inclusive Jesus vai comer com eles. Está lá registrado por Lucas, né? E aí Jesus, no diálogo com Pedro, trouxe só um trechinho, coloca lá. Ele diz o seguinte, ele faz um questionamento, né, para Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Mais do que estes apóstolos que estavam ali? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, conduz o meu rebanho. E aí, não sei se vocês lembram, Jesus vai fazer essa pergunta 2 vezes. Lembra? Ele vai perguntar de novo. A mesma pergunta. Simão, filho de João, amo-lhes mais do que este? Ele responde, sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus pergunta de novo. Pedro fica triste, porque Jesus estava perguntando para ele a mesma coisa 3 vezes. Vocês sabem por quê? Jesus deu para Pedro a possibilidade de ele o perdoar 3 vezes, que foi exatamente as 3 vezes que Pedro negou Jesus. Então, olha o legado que esses Espíritos deixam para a gente. Então, a última coisa que nós vamos falar é a seguinte, olha lá. Amai-vos e instruí-vos, como nos indica o Espírito da Verdade, né? Lá no capítulo 6. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Desejo profundamente paz no coração de vocês, que o movimento espírita de São Gonçalo possa estar cada vez mais unidos, né? Nós temos uma parceria muito grande com vocês, alguns de vocês talvez não saibam, né? Que às vezes ficam mais na vivência espírita, mas os nossos conselhos são conselhos muito irmãos, né? A gente está sempre junto, a gente está sempre desenvolvendo atividades junto. O nosso irmão Éder esteve lá no nosso fechamento do mês espírita, né? E fez uma palestra lá tão bela, né? Cantou tanto os nossos irmãos lá sobre o Pacto Áureo, né? Trazendo a vivência, a memória desses espíritos que contribuíram tanto para o nosso movimento. Olha a instituição. Muitos que estavam lá não tinham dimensão do trabalho que esses espíritos tiveram, né, ao longo da sua trajetória, e tanto contribuíram para que hoje a gente esteja aqui
desenvolvendo o nosso trabalho. Bom, muita paz mais uma vez, obrigado pela paciência, pelo ouvido, e que o mês espírita possa continuar. A gente que agradece, né? Tanta informação, tanta reflexão, como ele falou. A gente vivenciou tudo isso, né? Que ele foi falando, escrevendo. Por mais que a gente já tenha conhecimento, mas quando alguém traz à tona essa reflexão, toca os nossos corações de tal forma que não temos como negar, que a gente precisa envolver mais sentimentos nos conhecimentos que a gente tem. Porque a nossa teoria, a gente tem a teoria, a gente participa do estudo, das palestras, de momentos, de conversas, mas essa reflexão sem sentimento, sem amor, ela não modifica a gente. Então a gente precisa, né? A gente fica com muita emoção nesse momento, né? Agradecemos muito ao nosso irmão Luiz Maurício, que a gente está sempre, né, como ele mesmo disse, a gente está sempre juntos, né? Então leva o nosso abraço ao 42º região, né? E em breve a gente vai estar novamente, né, juntos. A gente fica feliz com a presença de todos. A gente costuma sempre chamar um convidado para fazer a prece de encerramento. Hoje eu estou dividindo aqui com meu amigo Hélio Ribeiro, estou emocionada, né, lindo? Né? Foi tocante. Obrigada. Isso, eu falei, Hélio? É porque o Hélio foi na CA quarta-feira, o Hélio está sempre com a gente, eu vou falar no Hélio, era para eu poder lembrar, valeu. Então, mas eu gostaria, antes de ele dar um recadinho, de convidar a nossa irmã, que eu a vi passar por aqui, pelo corredor, se ela aceitar o convite, para fazer a prece final, tá? Assim que eu terminar de falar um recadinho para a gente. É a nossa irmã Cláudia do Eli, se ela aceitar o convite, a gente vai ficar muito honrada, tá? Para fazer a prece final. Então, o que eu queria falar, já que foi tão tocante a nossa exposição, reflexão do nosso irmão, a gente sabe que todas as casas espíritas aqui representadas têm suas dificuldades. Cada uma de nós aqui, né, de casas espíritas, tem a sua particularidade, seu trabalho, mas tem várias que passam muitas dificuldades, seja para conseguir o dinheiro para pagar seu aluguel, seja para manter suas campanhas de promoção social, suas ações sociais. E a gente tem uma casa irmã aqui em São Gonçalo, que é a única casa espírita que tem uma creche espírita, que é o Grupo de Apoio ao Menor, que é o GAM, Casa de Batuíra. E o nosso irmão Hélio Ribeiro, parceiro nosso, está sempre aqui com a gente no conselho, ele está passando grande dificuldade porque não tem nenhum tipo de convênio ajudando a sua instituição. Era o Lar Fabiano de Cristo, só que o Lar Fabiano de Cristo fechou. Então ele não tem mais esse convênio e ele vive fazendo almoço mensalmente para manter aquelas 100 crianças naquela instituição. Ele oferece desde café da manhã até o lanche da tarde, se não me engano, né? E as crianças estão com uma necessidade muito grande. Lá na nossa casa, na SEAC, a gente já começou alguns meses atrás, no começo do ano, uma campanha do quilo. E aí a gente está sempre lá, né, procurando levar o alimento. Também sabemos que o Gênova faz uma campanha de material de limpeza. Não sei se tem mais alguma casa que faz algum tipo de campanha específico para o GAM. Mas o que eu vou dizer hoje? Que a gente quer ajudar o GAM nas necessidades assim urgentes. Então, o que eles estão precisando? Muito. Leite longa-vida, biscoito, creme crack e Maria. É urgente, todos os alimentos não perecíveis. Mas esses são os que mais necessitam diariamente. Então,
pensando com ele, né? A gente já conversou, né, com a Rita, a gente está lançando uma campanha, a campanha do quilo, mas para esse especificamente no mês espírita, semana que vem no encontro da fraternidade e na última palestra. Quem puder trazer leite longa-vida, biscoito, creme crack e maisena, traga para cá, leve para o encontro da fraternidade que a gente vai arrecadar, e outros alimentos também, mas necessariamente esses, porque a gente precisa ajudar os nossos irmãos. Isso é trabalho de unificação, a gente aproximar, a gente às vezes ajuda tantas casas. A gente não está querendo dizer que a gente não vai ajudar outras casas, não. A gente tem outras casas necessitadas aqui, mas essa em especial é a única que tem uma creche espírita, que ela atende essas crianças. A gente precisa de apoio, a gente precisa se unir, porque instrução a gente está aí, ó, engolindo. Agora vamos botar o amor em ação, que é a caridade. Então vamos fazer essa campanha. E outra coisa, o Hélio é autor também de alguns livros, e ele está com o último livro, Orientações Espirituais, se não me engano o nome, né? Dependências. Esqueci o nome agora, porque ele ficou de enviar os livros hoje. Já está aqui? Ah, já está aqui, ó. É esse aqui. Então, todo livro que for vendido, o livro custa R$30. Então, todo livro é em prol da Casa de Batuíra. Então, quem puder adquirir, por favor, passa ali na livraria. Se não puder hoje, tem semana que vem, lá no Encontro da Fraternidade, e também no último dia de palestra do mês espírita, tá? Então, vamos trabalhar, né? Vamos nos unir para que os nossos irmãos, muito próximos de nós, consigam manter os trabalhos, porque às vezes a gente quer inventar a roda, né? Quer inventar outros trabalhos. A gente já tem muito trabalho, temos muitas casas espíritas precisando. Vamos juntar forças para que essas casas consigam levar adiante os trabalhos. Não adianta a gente abrir outra frente do trabalho se tem a casa passando dificuldade, tá? Então, esse livro aqui, tá? Ele vai estar ali disponível. A gente agradece muito, tá? A presença de todos vocês, e vamos pedir na nossa irmã Cláudia para que possa se aproximar. E a gente fica muito feliz com a sua presença, ficamos muito felizes mesmo. Espero que você venha sempre aqui, tá? Muito obrigada. Então, queridos irmãos, neste momento, mantendo a nossa vibração elevada, vamos dizer assim: querido Deus, de misericórdia, bondade e justiça, Jesus, nosso querido mestre e amigo de todas as horas, benfeitores espirituais que se encontram, aqui estamos, Senhor, agradecendo por esse momento, pelas boas palavras do nosso irmão Maurício. Pedimos, Senhor, que a tua misericórdia atue em cada um de nós, no movimento espírita abençoado, que possamos, Senhor, em cada passo, em cada atitude, crescer esse sentimento de amor a cada momento. E possamos, Senhor, ser mais ativos, mais conscientes nesses dias, nessa temporada em que estamos vivendo. Agradecemos por tudo, Senhor. Que esses sentimentos, essas vibrações de paz se estenda por todo o nosso planeta Terra, em todos os campos, em todos os corações, que seja em qual situação,
a tua face, Jesus, permanecendo